Olá, tudo bem? Eu sou a professora Poliana Godoy, sou engenheira civil e engenheira mecânica. Tenho pós-graduação em Engenharia e Segurança do Trabalho, Gestão de Projetos, Engenharia de Suprimentos, Georreferenciamento e Geoprocessamento e também Administração e Gestão de Qualidade. Nessa disciplina de Metrologia e Instrumentação, vamos estudar hoje, nessa videoaula, sobre sistemas de unidade, que é uma padronização que foi criada há vários anos atrás para que todas as unidades fossem conhecidas em todos os lados e são muito utilizadas, durante medições realizadas em serviços de engenharia. Bons estudos! Olá! Vamos estudar sobre sistemas de unidade, nossa disciplina de Metrologia e Instrumentação. O sistema de unidades de medidas SI foi criado para que pudessem ser verificados diferentes tipos de medidas de grandezas, como volume, comprimento, largura, segundo, velocidade também, tem diâmetro, tem raio, quilômetro, tudo isso é indicado pelo sistema de unidade de medida SI. Então, ele foi inventado na França no ano de 1960, E Toledo, 2014, página 51, ele fala sobre o sistema de medição. Para a quantificação de abstrações adotadas pelo ser humano, a fim de atender às necessidades específicas, como medir peso, volume, tamanho e dimensões de objetos, é necessário definir unidades para realizar medições, bem como padrões confiáveis para essas unidades de medidas, além de desenvolver instrumentos de medição. Então, antigamente, imagino que antigamente houve essa necessidade para poder facilitar para o ser humano a entender como deveria ser realizadas as medições em qualquer lugar do mundo, a fazer uma padronização mundial, a fim de que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo entendesse que aquela determinada medida ali, por exemplo, seria em metros ou em polegadas ou em centímetros, Então, e que essa medida também ela fosse realizada a partir da utilização de equipamentos. Então, a partir daí, iniciou o sistema de medição. A necessidade de existir uma medida padrão vem de muitos anos atrás, desde o início da civilização, quando a população se perguntava como deveria medir qualquer objeto de forma padronizada e que qualquer um viesse a entender a forma de medição. Então, como disse, iniciou-se há muito tempo atrás, desde o início da civilização. Por exemplo, eu estou aqui no Brasil e um colega meu qualquer está em outro lado do mundo. Aí nós falamos, olha, professora Poliana, eu medi aqui a distância o comprimento desse quarto está dando 2 metros. Eu aqui desse lado, do outro lado, vou entender o que é 2 metros. Professora Poliana, eu medi a largura desse quarto, a altura, o pé direito desse quarto, eu medi o pé direito desse quarto como 3 metros. Eu, do outro lado do mundo, vou entender o que é 3 metros. Professora Poliana, eu utilizei uma trena para medir a altura desse quarto. Eu vou saber o que é uma trena, como engenheira. Então, e como professora, que é a trena é uma régua, uma régua em forma de fita, que ela é mais durinha, assim. E ela é feita exatamente para medições de distâncias, de paredes, essas coisas. Então, eu vou entender. Então, aqui em sistemas de unidades é possível verificar que ela padroniza, ela padronizou as medições. Por exemplo, o comprimento ele pode ser medido em metro, que é a unidade, e o símbolo é M para metro. A massa
ela pode ser medida em quilograma e o símbolo da massa é o kg, que é o peso. Hoje você sabe que você pesa tantos quilos, né? O tempo, ele é medido em segundo e o símbolo do segundo é S, ou em minuto, e o símbolo do minuto é MIN. Ou a força também ela é medida em Newton, né? E o Newton é representado pela letra N, pelo símbolo N. A energia ela é medida em Joule. O Joule ele é representado pela letra J, pelo símbolo J. A corrente ela é medida em ampere. E o ampere é representado pela letra A. A temperatura ela é medida em Kelvin, que é representada pela letra K. Aqui no Brasil, ela é medida em Celsius, que é representada pela letra C, né? Mas nos outros países a temperatura é medida em Kelvin. Mas mesmo assim nós entendemos que Kelvin pode ser para outras temperaturas e é possível determinar o valor de Celsius para Kelvin, que é o que eu vou falar. É possível você ter uma medida, por exemplo, em metros e passar para quilômetros, quer dizer, em metros e passar para centímetros, que é o que você vai precisar. Às vezes você tem uma medida e não consegue, e não precisa daquela medida naquela determinada unidade, você precisa de outra unidade. Aí é possível fazer uma conversão entre unidades, chegando no valor de outro símbolo, outra unidade, que é o que você precisará. Então aqui, é o que eu estou falando, né? Para fazer essa conversão. Essa conversão quer dizer passar de uma unidade para outro tipo de unidade. Por exemplo, 1 quilômetro. 1 quilômetro é 1. Passar quilômetro para metro, 1 quilômetro já não vai ser 1 metro, vai ser mil metros, né? 1 quilômetro para 1 centímetro já vai ser 100 mil centímetros. 1 quilômetro para polegada já vai ser 39.370 polegadas. 1 quilômetro para pé vai ser 3.280,84 pés. 1 quilômetro para milha vai ser 0,62,1,40. E como é que eu faço essa conversão? Se eu quero de 1 quilômetro para metro, eu multiplico 1 por 1.000, que vai dar 1.000 metros. Multiplico 1 por 100 mil, que vai dar 100 mil metros. Multiplico 1 por 39.370, que vai dar 39.370 polegadas. Multiplico 1 quilômetro vezes 3.280,84 pés, que vai dar 3.284 pés. Multiplico 1 quilômetro por 0,62,140 milhas, que vai dar 0,62,140 milhas. E se for 2 quilômetros? 2 vezes 1.000, 2.000 metros. 2 vezes 100 mil centímetros é igual a 200 mil centímetros. E por aí vai até você encontrar na unidade que você quer, certo? Então aqui, falando sobre símbolos agora. A gente tem aqui nessa tabela de Hewitt et al. 2019, página 392, a unidade de comprimento, quilômetro, metro, centímetro, polegada, pé e milha. Quilômetro, o símbolo do quilômetro é km. O símbolo do metro, m. O símbolo do centímetro, cm. O símbolo da polegada. Muitos lugares chamam a polegada de IN, tem o símbolo, mas também possui o símbolo de duas aspas. Quem já viu esse símbolo de duas aspas utilizado depois de um número, quer dizer que aquele número está em polegadas. O pé, que é chamados em feet, né, em outros lugares, e a milha, que é o símbolo, se eu não me engano, é MI. Então, 1 metro, eu quero 1 metro em quilômetro. O que eu faço? 1 metro para quilômetro. Como é? 1 metro para 1 metro é igual a 0,00100. Eu divido por 1.000. Como é abaixo, eu divido por 1.000. 1 metro dividido por 1.000 vai dar 0,001, que é 1 quilômetro. Agora, se eu quero 1 metro para centímetro,
eu multiplico 1 por 100, vai dar 100. Se eu quero 1 metro para polegada, eu multiplico por 39,370, vai dar a polegada, o valor da polegada, de metro para polegada. Se eu quero 1 metro em pé, vai dar 3,28084. E se eu quero 1 metro em milha, eu multiplico por 6,21 vezes 10. Agora, se eu quero 30 metros em milha, vamos fazer essa conversão? É 30 vezes 6,21, dá 186,3 vezes 10 a menos 4 milhas. Agora, se eu tenho 1 centímetro e quero 1 centímetro para metro, eu vou pegar e vou dividir 1 dividido por 100. Vai dar 0,01 metro. E se eu quero 1 metro para quilômetro, eu vou pegar 1 e dividir por 100 mil. Que vai dar 1 vezes 10 a menos 5. Agora, se eu quero centímetro em polegada, eu vou pegar esse 1 vezes 0,39370. Se eu quero em pé esse centímetro, eu vou pegar 1 vezes 0,032808. Se eu quero esse centímetro em milha, eu vou pegar 6,21 vezes 10 a menos 6. Agora, se eu tenho 15 centímetros e quero ele em polegada, eu vou pegar 0,39370 e acho 5,90 polegadas. Então, 15 centímetros é igual a 5,90 polegadas. Agora, 1 polegada, quanto equivale? A 2,54 centímetros. Ou 0,02540 metros. Ou 2,54 vezes 10 a menos 5. Ou 0,0833 ou 1,58 vezes 10 a menos 5 milhas. Um pé equivale a quanto? Um pé, ele equivale a 12 polegadas. Uma milha, um pé equivale a 1,89 vezes 10 a menos 4 milhas. Um pé equivale a 30,480 centímetros. Um pé equivale a 0,30480 metros. Um pé equivale a 305 vezes 10 a menos 4. Uma milha equivale a 5,280 pé. 663.360 polegadas. 160.934 centímetros. Ou 1.609,34 metros. 1,60934 quilômetros. Então, para fazer a conversão de unidades, você tem que fazer isso. Você tem que pegar o valor equivalente e multiplicar ou dividir, dependendo da unidade, ok? Bom, os mais populares são o paquímetro, né? Então, vamos começar aqui. Para realizar essas medições, são utilizados instrumentos. Instrumentos são o quê? Ferramentas, né, utilizadas durante a realização das medições. Os mais populares, então, utilizados são o paquímetro e o micrômetro, né, que são instrumentos utilizados para medições lineares. Então, esses instrumentos, o paquímetro é usado para medir a distância entre um ponto a outro, e o micrômetro é usado quando é necessário haver maior exatidão de medições. Então, a precisão do micrômetro é melhor do que a do paquímetro. Segundo a Academy 2015, página 77, é explicado sobre o instrumento paquímetro como: paquímetro é um instrumento que possibilita que a distância entre os pontos seja determinada com resultados precisos de décimos de milímetros. Estima-se que a sua origem seja de tempos passados da civilização grega, dos romanos ou ainda dos chineses. Então, através do paquímetro, é possível você fazer medições lineares com a precisão de décimos de milímetros, tá? Então, esse é um paquímetro, né? Ele é composto por partes, chamado de paquímetro. Tem esse bico aqui, né? Essa ponta aqui na parte de baixo. Então, ali no número 1, a gente tem a orelha fixa, né? Que é uma orelha que não se move. Já no número 2, a gente tem a orelha móvel, que é uma orelha que se move ali, chegando até o ponto que você quer para fazer a medição.
O objeto a ser medido, ele pode ser colocado tanto na parte de baixo ali, quanto na parte... ele é colocado na parte de baixo, né, para se medir linearmente. No número 3, ali a gente tem o nônio ou vernier em polegadas, então é possível fazer a medição em polegadas. O número 4, a gente tem o nônio ou vernier em milímetros, então também é possível fazer a medição em milímetros. O número 6, a gente tem a escala fixa em milímetros, e o número 5, número 6, a gente tem a haste de profundidade. Então, a gente tem as escalas fixas, né, que mostram ali o número 5 e o número 6, uma em polegadas e outra em milímetros, e ali a haste de profundidade ali do paquímetro, ok? E aí a gente tem o propulsor ali e a trava, né, para travar o equipamento a ser realizada a medição e não sair ali da medida que você precisa. Então, o paquímetro possui diversos modelos e graus de precisão variáveis, com escalas que atingem 0,05 milímetros, sendo ele um modelo bastante utilizado para verificação de dimensões lineares externas e internas. Esse instrumento consegue verificar também a profundidade de peças e ressaltos dente de encaixe da peça. Então, é possível fazer todas essas verificações aqui através do paquímetro. O nônio ou vernier que nós vimos aqui no número 3 e no número 4, nônio ou vernier em polegadas, o nônio ou vernier em milímetros, ele foi nomeado dessa forma porque ele foi criado no ano de 1963, faltou um 9 ali, pelo matemático francês Pierre Vernier, tá? Então, por esse motivo que tem esse nome. Bom, a Academia 2015, né, que é a autora do livro, eles dizem que os passos para realizar a medição com a utilização do paquímetro são os passos a seguir. O posicionamento do objeto que será medido tem que estar posicionado e fixo em algum lugar, né, para não ficar possibilitando que haja alterações da medida. Se o item, o objeto a ser medido, ele ficar se mexendo, poderá ter erros de medida, né? Então, ele tem que estar posicionado e fixo ali em algum lugar, paralisado. A realização da leitura até a parte que possui a escala milimetrada, considerando o indicador do ponto zero do nônio. Então, para obter a fração de milímetro, deverá ser encontrado inicialmente o primeiro traço da escala de nônio, que coincidirá com a escala milimetrada. Logo, a escala achada vai ser a fração correta. Então, aqui, por exemplo, a gente encontra aqui, nessa escala de baixo, né, 2,4, ali o número 0 está antes do meio, então é considerado 2,4, mais 0,07, que dá 2,47. Então, ali a gente vê a fração do milímetro deverá ser encontrada inicialmente, que é essa aqui, 2,4, né, onde está o 0. E o primeiro traço da escala do nônio, que coincidirá com a escala milimetrada. Logo, a escala vai ser achada a fração correta. E aí, a gente encontra... Como a gente consegue encontrar o segundo ponto? Gente, vamos lá. Só para entendimento melhor. Então, a primeira ali, ela vai ser baseada no 0, né? Então, a gente vê que ficou ali... A gente tem a escala de baixo aqui em milímetro, né? A gente tem ali o 2, que é o número maior, e o 3 depois. Esse número um pouco maior do que as outras retinhas que tem, indicam que é 2,5. Como o 0 não ficou coincidindo com o 2,5, então ele pode ser considerado como 2,4. Os traços entre 0 e... Eu vou até colocar o cursor aqui para você ver. Os traços entre 0, se ele fosse reto, ele daria mais ou menos aqui, ó. Ele daria antes, um pouco antes do meio.
Então, eles não coincidiram, então é considerado 2,4, pois foi antes dos 2,5. Já que a gente vê que nenhum dos pontos coincidem. Estão verificando? Você está vendo isso? Está vendo que aqui foi um pouco fora, aqui foi um pouco fora, aqui foi aqui deu, mas assim, o número tem que coincidir no número. Então, o número que coincidiu, o primeiro número que coincidiu foi 7. Então, nesse caso, é 0,07, que ficou retinho, tá vendo? 2,4 mais 0,06 já é 2,47 centímetros. Então, daí você tem o seu resultado. O micrômetro é usado para verificações com maior exatidão de medidas que não são contempladas pelo paquímetro, né? Chegando à exatidão de milímetros de milésimo. Às vezes, a precisão precisa ser bem grande. Com isso, é melhor ser utilizado o micrômetro, tá? Que também serve para ser utilizado, mas às vezes, por exemplo, o paquímetro ele chega a 0,05. Então, são 2 casas após a vírgula. O micrômetro ele pode chegar a mais de 2 casas depois da vírgula. Esse instrumento ele foi criado e apresentado por Jan Palmer em 1848. E seu funcionamento consiste em deslocar um parafuso de alta precisão dentro de uma porca. Então, aqui, a gente tem aqui, no caso, o micrômetro, tá? Esse daí é um modelo de micrômetro utilizado. Ali tem a porquinha, tá vendo ali em cima onde está o parafuso, bastante utilizado também, quando se obtém questões com maiores precisões. Aí aqui voltando, pessoal, desculpa, tá? Aqui voltando, o ano em que o paquímetro ele foi criado foi em 1963, tá? E não, quer dizer, desculpa, 1631 e não 1963, é 1631. Então ele foi criado há muito tempo, foi criado inclusive antes que o micrômetro. Depois veio existir o micrômetro. É porque a foto está um pouco embaçada, mas ali a gente tem umas medidas ali que tem muito maior precisão, com acima de 2 casas depois da vírgula. E aqui a gente tem essa parte aqui em cima, que é por onde é feita a medição aqui da questão. A gente coloca a peça que a gente quer ser medida linearmente aqui nessa parte e consegue encontrar o valor linear. Então, essas são as partes do micrômetro, né? Micrômetro interno, que é o outro tipo de micrômetro. É o parafuso de haste, o cilindro graduado ou bainha, ali é a ponta de contato, o tambor, aquela parte ali, ó, é rosqueável, tá? A ponta da haste, o encaixe da haste e o cabo curto. No caso aí a gente tem esse micrômetro interno, né? Então eles são feitos também para possibilitar a medição de questões de distâncias lineares e pontos de pressões e variáveis de contato. Nesse caso, eles podem ter inexatidão, realizar medida e podem medir diâmetros entre furos de até 12 polegadas, por aí. Então, e temos agora o goniômetro também. O goniômetro é um tipo de instrumento utilizado para realizar medições de ângulos, né? O paquímetro e o micrômetro são feitos para realizar medições lineares e já o goniômetro é feito para realizar medições de ângulos. O goniômetro, popularmente chamado de transferidor de grau, ele serve para obter informações sobre medidas angulares que não exijam rigorosidade quanto à sua precisão. Aqui a gente tem o exemplo de goniômetro, tá? Esse goniômetro, ele parece muito com aquele, inclusive, transferidor que a gente usa na escola, né, no 2º grau mesmo. Ele pode ter mais de um material, ele pode ser tanto de metal quanto de plástico.
Ele é muito também, pessoal, utilizado ele é bastante utilizado na medicina, tá? Para medir curvatura de braços, ângulos de um pescoço ao outro, ele é bastante utilizado em medicina. Temos também os blocos padrão, né? Que são utilizados, que de acordo com Toledo 2014, são usados para medir ângulos com duas faces ou padrões metálicos de comprimento e faces de medição que terão um nível adequado de perfeição de acabamento ou planicidade, causando aderência da superfície entre blocos através da atração molecular. Então, com a utilização deles, é possível encontrar, inclusive, dimensões dentro da faixa potencial do conjunto de blocos. Então, esses são os instrumentos que são utilizados. Não consegui encontrar alguma foto para colocar desses blocos padrão, mas depois vocês podem procurar aí na internet para tentar ver se encontram esse tipo de blocos, né? Que eles são realmente blocos, inclusive feitos de metais ou outros materiais e utilizados também para medida. E agora a gente vai entrar na parte de tolerâncias dimensionais e geométricas. Tolerâncias. O que são tolerâncias? Tolerâncias é um limite máximo que uma medida pode ter, né? Algo que é tolerável, admissível. Então, as tolerâncias geométricas, elas referem-se a tolerâncias aceitáveis, né? Tolerável, admissível, aceitável, quanto à geometria das peças. Para que, ao serem montadas na posição final, funcionem como esperado. Já as tolerâncias dimensionais de peças possuem a função de ter dimensão que tenha possibilidade de ser montada. Então, as tolerâncias elas devem ser verificadas em peças principalmente ou em medidas para que determinada peça ou determinada medida não interfira no resultado final do que está sendo feito, do serviço que está sendo feito ou da peça que está sendo montada, com que depois de montada essa peça ou esse serviço que está sendo feito, ele possa ter a função normal, ele possa trazer o funcionamento normal ali do que está sendo feito no serviço de engenharia, ou no equipamento, ou no objeto, né? Que ele funcione normalmente. Segundo Agostinho 2019, as tolerâncias dimensionais não são suficientes para determinar a condição final da peça depois de pronta para que possam ser evitados retrabalhos. Às vezes as tolerâncias dimensionais elas não são suficientes. Devem ser verificadas as tolerâncias geométricas também. Porque como nós vimos, a geometria está relacionada às peças. E a dimensional ela já está relacionada à função da peça, à montagem da peça, certo? Então, às vezes, ambas as tolerâncias deverão ser verificadas. Então, para Agostinho, 2019, 127 e 128, o desvio de forma, como graus de variação da superfície com relação aos solos geométricos que os define. São graus de variação das superfícies com relação aos sólidos geométricos que os definem. Já Agostinho, segundo Agostinho diz, os desvios de forma podem ser classificados em desvios macrogeométrico, circularidade, retilineidade, planicidade, cilindricidade, entre outros, e desvios microgeométricos, rugosidade superficial. Rugosidade é quando a textura muda, né, de determinado material. Então, esses desvios eles podem ser quanto à circularidade, quando a circularidade não sai como esperado, a retilineidade quando ele não for alinhado como esperado, entre outros.
A diferença de forma entre as peças deve ser calculada e ela refere-se ao cálculo da diferença entre a superfície fabricada, a real, e a forma geométrica teórica, a que está em projeto, né? Então, essa tolerância ela é verificada quando aquilo que que foi projetado não está igual 100% ao que foi fabricado. Então, a partir disso, é possível verificar a tolerância. Então, é feita uma diferença, né, um cálculo diferenciando de redução aí entre o real, que já está pronta, a peça feita, concluída, e a peça projetada. Por exemplo, você fez um pilar numa obra como engenheiro, e nessa obra o seu projeto ele tinha pilar, considerando que o pilar tivesse como exemplo que eu estou citando somente espessura de 25 centímetros. E no projeto, a sua espessura seria igual a 15. E ela saiu maior, com 25. Então, você vai ter que fazer essa diferença e você vai encontrar que houve uma diferença aí de 10 centímetros a mais, né? E aí você vai ter que verificar se essa diferença é tolerável ou não. Se pode ser aceitável, se essa estrutura ela vai continuar dando segurança à obra, tendo esse valor maior ou não. Então, tudo isso você vai ter que verificar se essa tolerância ela vai ser aceitável. As tolerâncias elas são também disponibilizadas em normas, tá? Elas podem ser disponibilizadas em normas. Então, muitas tolerâncias aí elas são encontradas dentro das normas, inclusive tabeladas. E aqui a gente tem um exemplo de um plano de medida, né? E a gente tem a tolerância, a diferença da forma e a tolerância de forma, né? Então, aqui, a diferença da forma foi aquela parte onde está aquela linha, e a tolerância de forma é a tolerância que ela poderia chegar, vamos dizer assim. A diferença de retilinidade também é chamada de diferença de linha reta ou desigualdade. Ela será determinada a desigualdade admissível TE, que é 1 cilímetro de diâmetro, que se refere ao espaço da tolerância para a diferença admissível da reta. Então, aí a gente tem os planos de medidas, né, que a gente vai ter que calcular, e ali a gente tem embaixo a tolerância do cilímetro de diâmetro, né, ali embaixo, que foi separada para ser calculada, e os planos de medidas. É importante que sejam verificadas as normas técnicas brasileiras e, na falta delas, que sejam verificadas as normas internacionais para se ter noção de valores de tolerância mínima e máxima para peças estabelecidas, né, tais tolerâncias estabelecidas, para que a peça tenha qualidade e cumpra a função a ser montada, ou elemento, no caso. Então, ou peças, né, ou elementos, né? Então, aqui voltando na parte do paquímetro. Supondo-se que esse paquímetro tivesse aqui o número 0 ali rente ao valor de 3, que seria, o primeiro valor seria 3. E supondo ali que tivesse, vamos pegar o número 8 aqui que está na linha, que esse número 8 ficasse ali, nesse mesmo número que está, depois do 5 ali que está rente e que o 7 não tivesse ficado, qual valor seria?
seria 3 mais 0,08, né? Que seria o total de 3,08. Entenderam? Entendeu? Você entendeu? Então, no caso ali, então supondo que tenhamos o ponto inicial ali do zero em 2,4, onde ele está mesmo, e ao invés de termos ali a linha rente, né, tanto da escala de baixo quanto da escala de cima, ao invés de ser o 7, fosse o 8, qual resultado nós teríamos? Teríamos o 2,4 também, da mesma forma, pois o 0 está antes do 2,5, né? E ali teríamos 0,08. O resultado total seria 2,48 centímetros. Entendeu? Vamos dar mais um exemplo aqui. Suponhamos que o 0 tivesse ali entre o 3 e o 4. Se fosse ali naquela linha entre o 3 e o 4, naquela linha mediana de 3,5. E a linha rente fosse o 9, a primeira linha rente fosse com a escala de cima fosse o 9, quanto nós teríamos? Teríamos 3,5 mais 0,09. Então, ficaria 3,59 centímetros. Então, é assim que você vai realizar a medição, utilizando aí o seu paquímetro. Primeiro, você vai considerar primeiramente a linha 0, que é a principal leitura, né? E depois você vai considerar a linha de baixo, rente, a escala de cima, para considerar aí uma precisão de 2 casas após a vírgula. O resultado vai ser a soma do primeiro resultado indicado por 0 e depois a linha rente. Então, é isso. Sempre que você for utilizar um paquímetro, essa será a forma que você vai ler. No caso desse tipo de paquímetro aqui, antes de você iniciar a leitura, você vai precisar travar, né, o propulsor ali onde tem a trava, você vai precisar travá-lo para que não saia do lugar e a medida não seja feita equivocadamente. Espero que você tenha entendido. Às vezes você você conseguiu uma medida e não é aquele sistema que você quer também. É possível fazer a conversão, né? Por exemplo, você quer passar de centímetros para metros. Aqui esse 2,47 centímetros. O que você vai fazer? Conforme a gente viu, né? De centímetros para metro, faz o quê? Divide por 100. Então, o resultado ali de 2,57 ficaria 0,247 dividido por 100 dá quanto? 0,0247. Então, é isso. Você sempre vai estar buscando aí converter certinho para obter os resultados de acordo com a conversão que você deseja chegar. Bom, aqui vamos terminar a nossa aula. Vou apresentar para vocês a referência. Temos aqui Agostinho, Tolerâncias, Ajustes, Desvios e Análise de Dimensões, 2019. Fitzpatrick, Introdução à Manufatura, 2013. Hewitt e Wolff, Fundamentos da Física Conceitual, 2009. Marx, Manual de Goniometria, 2014. Organização SGM Academy, 2015. E Toledo, Sistemas de Medição e Metrologia, de 2014.
Oi, que bom que você chegou até aqui, o final dessa videoaula. Que bom que você assistiu o vídeo até o fim. Caso você tenha dúvidas, você pode assistir esse vídeo quantas vezes você quiser e achar necessário. Peço que você assista. Para começar, antes disso, verifique o restante do material antes de iniciar os exercícios. Até logo!